Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, irmãs, Bom dia. Nossos companheiros aqui nas manhãs, de terça a sexta-feira. Muito bom ter vocês conosco mais uma manhã, né? Amém. Hoje é dia 12, né? Se não me engano, é isso, né? Hoje é dia 12, né? De agosto, né? 12 de agosto de 2020. Aqui no Brasil é inverno, né? Não é inverno. Mas tá um inverno maravilhoso para mim, viu, gente? Inverno maravilhoso, né? Ontem a gente teve um dia lindo aqui. Ontem eu até saí para fazer uma caminhada, era umas 5 horas da tarde. Caminhada de 1 hora, né? Para fazer uma atividade física, e o dia estava muito bonito, né? O entardecer assim, muito gostoso. Então, eu gosto de inverno assim, gente, com sol, né? Sem muito frio, né? Aí é bom. Mas legal. Vamos ver aqui quem que tá com a gente aqui. Opa, deu uma travadinha, né? Voltamos aqui. Vamos ver quem que já tá com a gente aqui, dando bom dia. Né? Só vou ler as mensagens aqui de quem escreveu, hein? Não vou. Para mim aparece quem está entrando aqui, mas eu não vou citar o nome de quem está entrando. Eu vou citar o nome de quem escreveu, tá bom? Então vamos lá. Ó. Por exemplo, a Jaiane Remígio já deu bom dia pra gente. A Tânia Guimarães, né? O Marcos Amaral, a Lídia Barbosa. Lídia Barbosa também tem acompanhado várias lives nossas, né? Amém. Que Deus abençoe. Continue aí conosco, irmã Lídia. A Shelei Chamilete está com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Peraí. Quem escreveu, né? Vamos lá. A Sandra Rodrigues está aqui também. A Miriam Albano. A irmã Lúcia Ocampo Barbosa. Tá dando bom dia, paz aqui para todos, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O José Reis, a Ana Félix, a Joana Dark também. Joana Dark Beraldo tá sempre com a gente aqui. E olha quem tá aqui hoje também, Simone. Hoje tá com a gente aqui a Adelaide Gadelha, né? E hoje é aniversário da Adelaide Gadelha, né? Pensa que eu não sei, Adelaide, que hoje é o seu aniversário. Tem dia que eu vejo. Tem dia que logo cedo eu consigo ver aqui no Facebook quem tá fazendo aniversário. Não é todo dia que eu consigo ver. Mas hoje eu vi que é aniversário da Adelaide Gadelha. Quantos anos será que ela tá fazendo hoje? Uns 35, mais ou menos? 35, 40 no máximo. 35 anos, né, para Adelaide? Então tá bom. Legal, gente. Vai curtindo aí a nossa transmissão, tá bom? A nossa live. Vai curtindo aí. Se você puder ir comentando, vai comentando. Deixa o seu bom dia pra gente aí. A paz do Senhor pra gente, tá bom? Queremos ver vocês participando conosco aí, ok? Amém. Deixa o seu bom dia aí pra nós. Ó, a Angelina Nutti também já entrou, tá dando bom dia, né? Enfim, então vamos lá. Amém? Simone vai louvar aqui com a Glória gente a nessa Deus. manhã. Então hoje eu vou cantar um hino da harpa, tá, irmãos? Eu gosto de variar um pouco. Eu não sei se vocês conhecem esse louvor, esse hino. Esse hino é bem assim, bem bonito a letra dele. Aliás, todos os hinos da harpa são muito bonitos, né? Eu não sei qual o número desse hino no cantor, na harpa, você lembra? Não lembro agora. Que diz Acho que é 196. que Jesus, ele é a flor gloriosa, ele é a rosa de Saron. Amém? Então, ele é muito precioso. O coro dele diz: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Então, quem conhece, canta aí. Quem não conhece, vai aprender agora, tá bom? Então, vamos lá. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo
Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Amém, amém. Vamos cantar mais um louvor enquanto o pastor tá nas mídias aí. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar
estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, Senhor. Amém, glória a Deus. Vamos nos saciar, né? Nesse manancial de água viva nesta manhã, amém? Esse manancial que pode nos fazer transbordar, amém? Que pode preencher aí o espaço, né? No nosso coração. Só esse manancial que é Jesus. Amém? Amém, pastor. Amém, gente. Graças a Deus. Bom dia aí para todos os irmãos que foram chegando aí durante o momento de louvor, né? Graças a Deus por essa manhã. Gente, e nós vamos hoje, né? A Simone já volta aqui, ela foi pegar ali um papel higiênico, mas nós vamos falar hoje sobre a parábola do rico e do Lázaro, né? Nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? Nessas manhãs, de terça a sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós fazemos essa live e nós temos então estudado a cada manhã, né? Nas últimas 2 semanas, essa semana também, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, né? Nós já estudamos vários temas desde o mês de abril, final de março, né? Quando começou essa pandemia. Até agora a gente tem feito essas lives pela manhã, tem sido muito bom, graças a Deus muitas pessoas têm nos acompanhado, né? E a gente já falou vários temas, a gente já falou sobre oração, a gente já falou, na semana da Páscoa a gente falou sobre a Páscoa, depois nós falamos sobre saúde emocional, né? Falamos sobre uma vida com propósito. Faz tempo que a gente está falando, hein? Falamos sobre... A gente fez uma série sobre o livro de Ruth, né? Enfim, a gente tem falado muitos temas aqui, né? E agora, por último, a gente está falando sobre as parábolas de Jesus, tá? Então, gente, vamos lá. Vamos ler o texto bíblico que está em Lucas capítulo 16, né? A minha assessora aqui vai me ajudar aqui na leitura, nos comentários, né? Me ajuda em tudo, né? Toca, canta, lê, comenta, é uma bênção, ora, né? É uma bênção essa mulher aqui que Deus me deu, né? Bom, vamos lá, gente. Então, Lucas 16, nós vamos ler aqui o versículo, deixa eu ver aqui, versículo 19, 20... 21 e 22, tá? Para começar, tá? A parábola vai do verso 19 até o 31. A gente vai lendo aos poucos, tá? Então vamos começar lendo do 19 até o 22. Vamos lá, Simone? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Isso, então vamos lá. Vamos pegar aqui. Essa parábola ela é muito, muito interessante, né? Uma parábola muito conhecida por muitos irmãos, por quem já teve a oportunidade, né, de ler a Bíblia, de ler os Evangelhos, de ler o Novo Testamento, já se deparou com essa parábola, né? Então Jesus aqui, ele fala inicialmente ele fala de 2 personagens nessa parábola, né? Ele fala de um homem rico, que interessante, Jesus não diz qual era o nome desse homem rico, e ele fala de um homem muito pobre, e no caso aqui Jesus fala o nome desse homem pobre, ele fala que o nome desse homem era Lázaro, tá?
É interessante, gente, você entender. Uma vez eu estava pregando sobre essa parábola, uma irmã veio me perguntar se esse Lázaro aqui da parábola é o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou. Não é, tá, gente? São personagens diferentes. Aliás, hoje de manhã eu estava lendo aqui o livro do Herbert Lockyer, né? E ele fala que é a única parábola de Jesus que Jesus dá um nome para um personagem da parábola, né? Em todas as outras parábolas, Jesus ele cita personagens fictícios, né? Mas ele não dá nomes, né? Essa é a única vez que Jesus dá o nome a um personagem da parábola. Tem alguns comentaristas da Bíblia que até acreditam que talvez Jesus conheceu mesmo uma pessoa com esse nome Lázaro, que estava numa situação semelhante à desse homem, né? Enfim, que Jesus conheceu personagens reais como esse rico e Lázaro, né? E que aqui, né, talvez não fosse apenas uma parábola, mas talvez Jesus estivesse mesmo aqui, né, como o Filho de Deus, né, que tem acesso ao conhecimento, né, tinha acesso e tem acesso ao conhecimento de todas as coisas. Então Jesus aqui realmente contou para alguns não apenas uma parábola, mas algo que de fato aconteceu, né, com duas pessoas que... Só que isso é uma suposição, a gente não tem como afirmar, tá? Para alguns é uma parábola, para outros Jesus de fato pôde ter conhecimento dessas duas pessoas, né? Por isso que ele dá o nome aqui ao pobre da história, que é Lázaro, né? Embora ele não dê o nome, ele não nomeie o rico, tá? Bom, gente, então Jesus ele começa dizendo o quê? Ele diz que existia um homem rico, né? Um homem muito rico. Para você ter uma ideia, Jesus fala aqui que ele se vestia de púrpura, né? Quer dizer, um tecido... Eu não entendo muito de tecido, né, Simone? Mas púrpura acho que é um tecido bem... Aqui disse bem de linho fino, finíssimo. né? De linho finíssimo, né? Então, é um tecido muito... caro. Muito caro, né? Um tecido muito fino, né? Então ele se vestia assim, muito bem, né? Diz aqui, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, né? E que todos os dias esse homem rico se regalava esplendidamente, né? Se regalava, quer dizer, ele vivia uma vida regalada, ele tinha de tudo, não faltava nada, comia muito bem, os melhores pratos, né? As melhores comidas, as melhores bebidas, né? Tinha de tudo. Era um homem que vivia numa abundância muito grande, tá? E em contrapartida, em contraste, essa parábola é uma parábola de contraste, gente. Preste atenção nos contrastes, né? Em contrapartida, em contraste, havia um homem que a Bíblia diz aqui um mendigo, né? Um mendigo, quer dizer, um homem muito pobre. O nome dele era Lázaro, tá? Lázaro, o significado do nome Lázaro era Deus tem ajudado, tá? O que significa o nome Lázaro? Se tiver algum Lázaro aí, né, ouvindo a gente, porque existem muitos Lázaros hoje, né, também, né? O que significa o nome Lázaro? Deus tem ajudado, Deus é aquele que ajuda, né? Então, por isso talvez Jesus tenha nomeado esse homem pobre aqui dessa parábola, né? Como eu disse, é a única parábola de Jesus em que Jesus dá nome a um personagem. E talvez não foi por acaso, né, que Jesus escolheu esse nome para esse personagem aqui. Se é que Jesus não conheceu um personagem real, né, que viveu uma situação semelhante a essa que ele conta aqui nessa parábola, né? Então, não é por acaso que ele dá esse nome. Depois a gente vai explicar por quê. Mas o significado do nome Lázaro é esse. Deus tem ajudado, ou Deus é aquele que ajuda, tá? Bom, e esse homem, esse mendigo chamado Lázaro, diz aqui que ele era um homem que tinha doenças também, né? Além de ser pobre, diz aqui que ele era
coberto de chagas, né? Ele tinha muitas chagas no corpo e ele vivia na porta da mansão daquele rico, tá? Ele vivia ali na porta da mansão daquele rico, por quê? Porque ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, né? Então, sempre sobrava, provavelmente, alguma coisa ali, né? Daqueles banquetes que aquele rico fazia, sempre sobrava alguma comida ali, alguma migalha, e Lázaro, ele provavelmente ele se alimentava daquelas migalhas, né? E também, para mostrar ainda um contraste ainda maior, Jesus fala que os cães, né, os cachorros, os cães, vinham lamber as úlceras de Lázaro, porque ele era um homem cheio de chagas, né? Então veja o contraste, gente, que a gente tem entre esses dois personagens aqui. Um muito rico, provavelmente uma pessoa saudável, né? E outro, uma pessoa muito pobre e uma pessoa até mesmo doente, tá certo? Bom, aí acontece que os dois morreram, né? Aí os dois morreram. Aí o verso 22 diz assim, olha, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha só, gente, preste atenção aqui, é uma coisa bem interessante que a gente vai ver aqui. Agora você vai ver o contraste. Agora a história inverte. Por isso que eu falei, essa parábola é uma parábola de contrastes. Na vida, o rico era muito rico e provavelmente tinha muita saúde. E o Lázaro era muito pobre e muito doente. Mas quando os dois morreram, mudou totalmente. O contraste inverteu, né? Tanto que aqui diz que quando o mendigo morreu, é muito interessante isso aqui, eu não tinha nem percebido esses detalhes. Olha, eu já preguei essa parábola tantas vezes, mas lendo aqui o Herbert Lockyer, né? Um autor muito interessante, ele destaca coisas aqui que eu não tinha percebido. Por exemplo, ele diz aqui que o versículo 20 não fala... Não, o versículo 21, né? Não, o versículo 22, desculpa. O versículo 22 não fala que Lázaro foi sepultado. Preste atenção, Simone, olha aí. Não fala que ele foi sepultado. Diz aqui, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá, o seio de Abraão aqui, gente, é uma linguagem figurada para expressar, né, a presença de Deus ou o paraíso, tá? Uma linguagem figurada para expressar a presença de Deus ou o paraíso, o céu, tá? Essa expressão seio de Abraão. Então, diz aqui que ele morreu, mas não diz que ele foi sepultado. Mas diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele teve um cortejo. Olha como que mudou as coisas, né? E o rico também morreu e foi sepultado. Tá? Então, o que nós temos aqui, gente? O autor aqui desse livro, ele estava dizendo que esse homem pobre, o Lázaro, ele era tão pobre que provavelmente ele não foi nem sepultado, né? Ele estava falando que lá em Jerusalém, lá naquela região, existia um terreno lá, tipo um terreno baldio, que o pessoal queimava lixo, era um terreno, né, assim, um lugar bem desprezado, onde o pessoal levava lixo, queimava, e até esses corpos, né? Até esses corpos de pessoas indigentes, de pessoas que não tinham recurso, provavelmente não tinha família, não tinha nada, esses corpos eram largados lá, nesse terreno, para serem queimados, para apodrecerem lá. Então, o Lázaro, olha que situação que ele provavelmente teve, né? Ele não teve um funeral cheio de pompas. Ele não teve um funeral cheio de pompas. Mas o rico teve. Porque o rico disse, morreu e foi sepultado. Quer dizer, o sepultamento do rico, ele tinha muito dinheiro. Até depois que ele morreu, o dinheiro que ele tinha pôde financiar um funeral muito cheio de, né, vamos dizer assim, se fosse hoje, né, o melhor caixão, as melhores coroas de flores, né,
o túmulo mais bem arrumado lá do cemitério, né? Ele foi sepultado. Só que tem uma coisa, ele teve todas essas honrarias, ele teve esse sepultamento todo, né, badalado, vamos dizer assim, mas foi para o inferno, né? Foi para o inferno. O que adiantou, né? O que adiantou? Tá certo? Já o pobre, o Lázaro, ele nem foi sepultado provavelmente, mas a alma dele foi cortejada por uma comitiva de anjos. Um comitiva, né? Celestial. Olha aí que beleza, né? O rico não teve essa comitiva de anjos levando ele para lugar nenhum. Né? Mas o Lázaro teve uma... porque o texto diz, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha que beleza. Pelos anjos ele foi levado para o seio de Abraão, que é aqui então uma linguagem figurada para o paraíso, tá certo? Então a gente veja os contrastes, né, gente? Eu gostaria que você percebesse aí os contrastes que esse texto traz. Agora, uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte, tá? Esse autor aqui que eu estou seguindo, ele fala isso e é uma observação muito importante. Veja, o rico não foi para o inferno porque ele era rico, tá? E o pobre aqui, o Lázaro, não foi para o paraíso porque ele era pobre. Não é isso que determina o destino da alma das pessoas, a riqueza ou a pobreza. Tá? O rico, ele foi para o inferno porque ele viveu uma vida egoísta, porque ele viveu uma vida centrada nele mesmo, porque ele se esqueceu de Deus no decorrer da sua vida, que é uma coisa que, de fato, né, as pessoas quando têm posses materiais, elas precisam ficar muito atentas, porque o próprio Senhor Jesus disse, né, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Então, aqueles que têm muitas posses materiais precisam ficar atentos, precisam ficar alertas. Tá? Mas o texto aqui não está dizendo que todo rico vai para o inferno e todo pobre vai para o céu. Existem ricos que morreram salvos, tá? O próprio Abraão, né, que aparece aqui na história, ele vai aparecer daqui a pouco aqui, ele até conversa com o rico. Não, ele conversa com o rico, né? Conversa com o rico. Com o rico. O Abraão aí na história, ele vai conversar com o rico. Daqui a pouco a gente chega lá. Né? Tá. Mas o próprio Abraão aqui, ele foi um homem muito rico. Mas ele estava no paraíso também. Ele até recebeu Lázaro lá. Né? O pobre, ele recebeu Lázaro lá no paraíso. Então, existem pessoas ricas que foram para o céu ao morrer, e existem muitas pessoas pobres que foram para o inferno, tá? Não é isso que determina o destino eterno de uma pessoa, não. Né? O que determina é justamente... Aí aqui vem o nome de Lázaro, né? Por isso que provavelmente Jesus nomeou esse personagem aqui nessa parábola, porque o rico, né, ele viveu em função dele mesmo, ele viveu egoisticamente, né? Ele não usou aqueles recursos financeiros que ele tinha, ele não usou a influência que ele tinha para ajudar pessoas, para financiar projetos para o reino de Deus, né? Ele só usou toda a riqueza dele para ele se beneficiar. Tanto que diz aí, ele se vestia esplendidamente, ele vivia regaladamente, né? Ele viveu assim, sem Deus, ele colocou Deus de lado e viveu de forma egoística. E o Lázaro, o próprio nome dele diz, né? O nome Lázaro significa Deus tem ajudado, ou Deus é aquele que ajuda, ou seja, mostrando que Lázaro, ele colocou a esperança dele em Deus, mesmo sendo pobre, ele colocou a esperança dele em Deus, tá? Foi isso aí que determinou o destino deles, não a riqueza ou a pobreza, ok? Agora, uma coisa interessante aqui, gente, que a gente aprende, é que a morte é uma realidade para todas as pessoas, tá? A morte é uma realidade, né? Então, nós vamos hoje aqui, nós estamos aqui hoje falando dessa parábola, né?
Vamos chamar a atenção de vocês, chamar a atenção de todos nós para a realidade da morte, né? A morte é uma coisa que vem para todos, certo, Simone? Infelizmente. Infelizmente, né? Isso é verdade. Todo mundo, né? A morte é uma realidade. Seja rico, seja pobre, né? Todos nós temos um destino, né? Seja rico, seja pobre, todos nós vamos morrer, né, gente? Todos nós, como a gente fala, né? Quando uma criança nasce, que o médico dá o tapinha lá no bumbum e a criança começa a chorar, a única certeza que se tem em relação àquela criança é que um dia ela vai morrer, né? A gente não sabe nada. Quando uma criança nasce, a gente não sabe se ela vai ser esteticamente bonita, feia, gordo, magro, alto, baixo, se vai ser pobre, se vai ser rico, se vai estudar, se não vai querer saber de estudar. A gente não sabe nada. Se vai casar, se vai ficar solteiro, se vai ter filho. A gente não sabe nada. Mas uma coisa a gente sabe, vai morrer. Um dia vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então a morte é uma realidade para todas as pessoas, sejam elas, né, como aqui na parábola, ricos, pobres, né, sejam pessoas estudadas ou analfabetas, né, sejam pessoas, enfim, sejam americanos, sejam africanos, né, não importa, todos vão morrer, todos. A realidade é uma morte para a morte, desculpa, é uma realidade para todas as pessoas. Né? E a gente tem que ter isso em mente, né? A gente tem que viver a nossa vida, gente, com essa perspectiva. Até mesmo, como às vezes eu sempre falo isso, né? Eu espero que a Simone, que você que está me ouvindo, olha, eu espero que, né, você viva muitos e muitos e muitos anos, né? Mas um dia você vai partir e é importante que você já comece a se preparar. Espero que você morra daqui a 100 anos. Só que você já tem que se preparar para isso. Já tem que ir se preparando. Tem pessoas que vivem essa vida ignorando esse fato de que um dia ela vai partir. Né? As pessoas se preparam para tudo nessa vida. As pessoas se preparam para ter um filho, né? Casar. As pessoas se preparam para casar, se preparam para ter um filho, se preparam para entrar na faculdade, se preparam, enfim, né? Para tudo as pessoas se preparam, mas as pessoas não se preparam para esse momento. E aí esse momento chega, as pessoas não estão preparadas. Então, é importante se preparar também para esse momento, né? Você não viveu uma vida na face da terra como se Deus não existisse, como se você fosse viver eternamente, né? Mas você está preparado para quando esse momento chegar na sua vida. Espero que demore muito. Preparado e saber para onde vai, né? Porque é o caso aqui, né? O texto diz que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico morreu e foi sepultado, né? E foi para o inferno, né? Então, a nossa perspectiva é que, assim, nós vamos partir deste mundo, mas a nossa realidade e a nossa esperança é que a gente sabe que nós temos um lugar na eternidade, né? Nossa verdadeira casa é lá com Deus, né? Graças a Deus por isso. Amém. Então, vamos lá, versículo 23. Aí no versículo 23, nós temos aqui o seguinte, ó. Versículo 23, quer ler pra gente? Lê pra gente. 16, 23. Lucas 16, 23. Vamos no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja só, o rico, né, foi sepultado, como a gente falou, teve toda aquela pompa no seu funeral, mas a alma dele foi para o inferno, né? E diz aqui, no inferno, estando em tormentos. Gente, esse texto aqui, ele fala, se não me engano, são três ou quatro vezes aqui, nessa parábola, só nesses versículos aqui, por volta de 3 ou 4 vezes, fala que o inferno é um lugar de tormento. Um lugar de tormento, tá? Então diz aqui, no inferno, estando em tormentos,
o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, né? Lázaro no seio de Abraão. Então, nós temos aqui um segundo ensinamento nessa parábola. Tem vários ensinamentos, né? Mas o segundo que eu vou destacar aqui é a realidade de apenas 2 destinos após a morte, gente. Veja que aqui a Bíblia não fala de um terceiro destino, nem aqui em nenhum outro lugar, né? A Bíblia fala de 2 destinos, céu ou inferno, né? O paraíso, no caso, ou o inferno. Só tem 2 destinos para a alma do ser humano. Não existe um terceiro destino, né? Não existe, como a gente falou para quem está acompanhando o curso de escatologia, né? Não existe um lugar intermediário, né? Um lugar intermediário entre a terra e o céu ou entre a terra e o inferno. Não existe um lugar intermediário. Não existe, olha, o pessoal fala, os católicos falam do purgatório, né? Exatamente. Eu não sei aonde, eu não estudei ainda esses contextos históricos, mas eu não sei aonde eles acharam isso, mas a Bíblia é bem clara, né? Não tem base bíblica, né, para a questão do purgatório, né? Na verdade, o único lugar na Bíblia que aparece essa expressão, esse conceito, é na Bíblia católica. Na Bíblia evangélica não tem, tá? Porque na Bíblia católica tem alguns livros a mais, né? Tem alguns livros a mais. Então, aparece lá em um dos livros de Macabeus, que nós não consideramos como um livro inspirado por Deus, tá? A própria Igreja Católica terminou incluindo esses livros na Bíblia. Isso foi 1.500 anos depois de Cristo. Olha só, né? Muito tempo depois, tá? Porque quando a Igreja, no início, né, a Igreja, logo depois ali dos apóstolos, quando a Igreja primitiva fechou, né, vamos dizer assim, fechou o conjunto de livros que compunham a Bíblia, então eram esses livros, os 66 livros que a gente tem hoje, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo, tá? Isso foi logo ali no início. O Velho Testamento, que é onde estão os livros apócrifos, que estão na Bíblia Católica, o Velho Testamento já estava fechado muito antes de Cristo, né? O Velho Testamento já estava, os livros que a gente chama de canônicos, de inspirados, já estavam definidos, né? Então, a Igreja Católica colocou esses livros na Bíblia 1.500 anos depois de Cristo, quase 2.000 anos depois que o cânon do Velho Testamento já estava fechado, depois que o conjunto de livros inspirados do Velho Testamento já estava fechado. E a Igreja Católica fez isso em reação à Reforma Protestante. Eles queriam reagir de alguma maneira à Reforma Protestante, e uma das maneiras foi incluir na Bíblia esses livros apócrifos. Então tem uma passagem em um desses livros apócrifos, em um dos livros de Macabeus, que fala do purgatório. Só que olha a ironia, gente. Eu até anotei aqui, quer ver? O mesmo livro que fala sobre o purgatório na Bíblia Católica, que é um livro apócrifo, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Eu até anotei aqui, quer ver? Segundo Macabeus, está até anotado aqui, ó. Se alguém tiver a Bíblia Católica aí, pode dar uma olhada. Segundo Macabeus, capítulo 12, do versículo 42 ao 45, né? Porque nessa passagem ela é contraditória, porque fala da libertação do purgatório de soldados que tinham morrido, sabem qual o pecado? O pecado da idolatria. Olha aí, uma contradição, né? Quer dizer, essa passagem de 2 Macabeus, ela fala da libertação do purgatório. Então vai falar aí do purgatório. Fala da libertação do purgatório de soldados que tinham morrido no pecado mortal da idolatria, né? Então, se por um lado esse livro apócrifo dá base para o purgatório,
por outro lado, condena a idolatria, que é tanto incentivada, infelizmente, no catolicismo, tá? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui, esse texto ensina pra gente, então, a realidade de apenas 2 destinos após a morte, tá? Não existe, biblicamente falando, não existe o purgatório, não existe um outro lugar intermediário, tá? O que existe são 2 destinos, o céu, né, aqui representado pelo paraíso, pelo seio de Abraão, ou o inferno. Não existe uma terceira opção, tá? Mas vamos seguir aqui na parábola, vamos seguir aqui, agora o verso 24, né? O verso 24 diz assim, verso 24 diz assim, então, clamando, né, o rico, né, clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Olha aí, mais uma vez a palavra tormento, né? Estou atormentado nesta chama, né? Então veja, gente, aqui, olha só, nesse versículo tem várias coisas que a gente pode chamar a atenção. Primeiro, é que existe consciência após a morte, né? Às vezes as pessoas acham que depois que a pessoa morrer, ela não vai se lembrar de nada, ela não vai ter consciência, ela vai ficar num estado assim meio de sonolência, sei lá, não vai lembrar do que aconteceu aqui na Terra. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia aqui nessa parábola ensina um estado de consciência. E a gente pode deduzir isso de outras passagens bíblicas, né? Que depois que a pessoa morre, ela tem consciência, plena consciência de quem ela foi aqui na Terra, né? O que ela viveu, ela vai se lembrar de tudo, tá? Então é um estado de consciência. Tanto que o rico aqui, ele começa a conversar com Abraão, né? De alguma forma, do inferno onde ele está, ele conversa com Abraão, que está ali no paraíso, né? Então ele tem consciência aqui, tá? Então o verso 24 diz, não é? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então veja, o lugar era um lugar de tanto tormento, gente, de tanto tormento, eu estou até com um copinho de água aqui, né, que o rico pediu para Lázaro, ele pediu para Abraão que Lázaro molhasse a pontinha do dedo com água e colocasse na língua do rico lá no inferno, porque ele estava em tormento, né, ele estava em tormento ali. Ou seja, uma gota de água ia representar um alívio para ele no inferno onde ele estava, porque o inferno é descrito aqui como um lugar de tormento. Então uma gotinha de água já ia representar um alívio para ele, né? Aí o verso 25 diz assim, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Então, lembra-te que você, né, você é rico, você recebeu os teus bens, né, em tua vida, e Lázaro recebeu os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e você em tormento. A coisa inverteu, né? É por isso que eu falei, essa parábola é uma parábola de contrastes, né? Então veja, o seio de Abraão, o paraíso, né, que aponta para o céu, onde o Lázaro estava, diz aqui, é um lugar de consolo. Aqui ele está consolado, disse Abraão. Aqui ele está consolado, né? Mas você está em tormento, ó, mais uma vez. Terceira vez que aparece a palavra tormento aqui, né? Para se referir ao inferno como um lugar de tormentos, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que a gente pode destacar aqui, né? Versículo 26, olha, versículo 26. Versículo 26 diz assim, e além de tudo, está posto um grande abismo
entre nós, aqui no paraíso, e vós, aí no inferno. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para nós. Então essa parábola também ensina para a gente, queridos, o quê? Ensina, né? Essa parábola ensina para a gente a ausência de uma segunda oportunidade após a morte, tá? Então essa parábola ela ensina, quem fez o curso de escatologia, quem está fazendo o curso de escatologia, acho que foi na segunda aula, né? Segunda aula eu falei sobre esse tema. Eu falei sobre a morte e o estado intermediário, né? A gente falou sobre isso. Então aqui essa parábola, aliás naquela aula eu até citei essa parábola aqui, né? Porque aqui a gente aprende, primeiro, você não tem um lugar intermediário, né? Como purgatório, por exemplo. E também não há uma segunda chance depois da morte, né? Às vezes a pessoa fala, o próprio purgatório me parece, né, ser uma doutrina que traz essa questão de uma espécie de uma segunda chance, né? Mas existem até teólogos mesmo assim, liberais, né, que são de linha protestante, mas que se tornaram teólogos liberais, que acreditam, né, que depois da morte haverá uma segunda chance de salvação, mesmo depois da morte. Mas não é o que esse texto ensina para a gente, porque aqui, né, o Abraão ele está falando aqui com esse rico e ele fala, olha, ele fala o quê? Que está colocado um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem está aqui no paraíso não pode ir para o inferno e quem está no inferno não pode vir para o paraíso, né? Ou seja, esse texto ele ensina a ausência de uma segunda oportunidade após a morte. E aqui vale até a gente ler, eu vou pedir para a Simone ler para a gente, o texto de Hebreus. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Né? É um texto muito interessante. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Isso. Olha só, esse versículo aqui diz o quê? Né? Que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Tá? Então, esse versículo aqui, ele mata dois erros doutrinários, né? Primeiro ele diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. O que significa isso? Que não tem reencarnação. Porque a doutrina na doutrina da reencarnação, se a doutrina da reencarnação fosse verdadeira, então os homens morreriam várias vezes. Né? Porque na doutrina da reencarnação a pessoa morre várias vezes e vai reencarnando em novos corpos. E morre e reencarna de novo, e morre e reencarna de novo, até aperfeiçoar. Mas esse texto bíblico está dizendo que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois você lê aí na sua Bíblia, Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Se morre uma só vez, não reencarna. Né? Porque se reencarnasse ia morrer segunda vez, aí depois ia reencarnar de novo, morrer a terceira vez. Mas esse texto diz que morre uma só vez, então não tem reencarnação. E depois da morte, né? Vindo depois disso o juízo. Né? Vindo depois disso o juízo. Então não tem uma segunda chance de salvação depois da morte. Tá? Isso não, a Bíblia não reconhece isso. Tá? Então, por isso que Deus se revela através da sua palavra e Deus se dá a conhecer, né, nesse mundo, enquanto você tem fôlego de vida, né? Para depois, porque depois realmente não tem mais oportunidade. E isso que a Simone acabou de falar aqui é interessante, porque o texto vai dizer isso aqui, olha. Quer ver? Vamos lá, para a gente caminhar para o final aqui. Aí, quando o rico, então, entendeu que não tinha jeito, né? Não tinha mais jeito, ele já estava mesmo perdido, eternamente perdido. Aí o que ele faz? Olha só, versículo 27. Ele diz assim: então replicou, pai. Ele está falando com Abraão, né?
eu te imploro que mande o Lázaro, o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então esse rico, ele tinha 5 irmãos, provavelmente todos ricos, né? Provavelmente todos eles viviam nas festas, nos banquetes que esse rico dava quando ele era vivo, né? Quando ele estava aqui na face da terra, tá certo? E aí ele fala, bom, é como se ele pensasse assim, já que eu não tem mais jeito para mim mesmo, eu vou ter que viver no inferno por toda a minha vida, então ele pede para que Lázaro seja enviado, né, de alguma forma, ou ressuscite, enfim, para que Lázaro ressuscite e seja enviado aos irmãos dele, para prevenir os irmãos dele, para que os irmãos dele, né, tomem as devidas providências para não irem para o mesmo lugar que ele estava, para aquele lugar de tormento. Ele pede isso. Só que aí, gente, olha a resposta, e aqui tem a ver com o que a Simone acabou de falar agora há pouco, né? Olha a resposta que ele recebe, verso 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa isso aqui? Eles têm lá as pessoas que estão ministrando a palavra, que estão, né? Na verdade, quando ele fala eles têm Moisés e os profetas, o que ele está querendo dizer, né, é o seguinte, eles têm a Bíblia. Moisés e os profetas aqui é uma referência à palavra de Deus. Porque Moisés foi o escritor do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Então, eles têm Moisés, eles têm o Pentateuco, eles têm os livros da lei e eles têm os profetas. Os profetas são os profetas que estão no Antigo Testamento. Então é como se, exatamente, é como se ele estivesse falando, eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia. Ouçam o que a Bíblia diz. Não é? Porque verso 30, olha só o verso 30. Mas ele insistiu, o rico insistiu. Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Não, manda o Lázaro lá, que Lázaro ressuscite e vá lá, volte lá para avisar eles, porque aí eles vão se arrepender. E aí então o verso 31, que é o último verso, diz assim, Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eles têm que ouvir a palavra de Deus. Porque veja, gente, o que pode mudar a pessoa, o que pode transformar o coração de uma pessoa é a palavra. A palavra de Deus, né? Veja, até o apóstolo Paulo diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por você ver uma pessoa ressuscitando dentre os mortos. E nem por sinais. Exatamente. A fé para salvação, a fé salvadora, a fé para salvação, ela vem pelo conhecimento da palavra. Por isso que as pessoas precisam ler a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra. Não é por coisas espetaculosas ou espetaculares, como a Simone falou, sinais, prodígios, maravilhas, ressurreição. Não é por isso que a fé é gerada. A fé é gerada pela palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, se eles não ouvem Moisés e os profetas, se eles não ouvem a palavra de Deus, tampouco eles vão se deixar persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o que pode gerar fé, né, e transformar uma pessoa para que ela creia em Deus, para que ela creia no Evangelho, é a palavra de Deus. Né? Por isso que as pessoas têm que se voltar para a palavra de Deus. Né? E tanto é verdade que o autor aqui desse livro que eu estou lendo, ele até fala que o
que o Lázaro, não da parábola, agora o Lázaro mesmo, um amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, ele ressuscitou. Não é verdade? Ele ressuscitou. Ele ficou sepultado 4 dias e ressuscitou. Olha que coisa, olha que sinal. Já viu isso? Né? Porque uma coisa assim, a pessoa morreu e ressuscitou em 2, 3 horas depois. Outra coisa é o homem ter sido sepultado 4 dias. Estava todo enfaixado o corpo. Até as irmãs dele falaram que já estava cheirando mal. E Jesus mandou Lázaro, o outro Lázaro, né, sair do túmulo. E ele ressuscitou. E esse autor diz, e isso adiantou alguma coisa para os incrédulos? Jesus Pelo estava contrário. fazendo muitos milagres, né? E eu não me lembro muito bem, mas parece que foram os fariseus que falaram: que sinais você pode nos dar para que creiamos em ti? Não foram os fariseus que falavam? Os judeus, né, sempre pediam sinais. E Jesus falou assim: nenhum sinal vos será dado a não ser do profeta Jonas, né? Exatamente. Então, é fato, né? Jesus estava fazendo muitos milagres e ainda existiam muitos daqueles que estavam incrédulos, não acreditavam nele, né? Nesse caso que eu acabei de citar aqui, do Lázaro, do irmão de Marta e Maria, ele ressuscitou e a ressurreição dele não sensibilizou o coração daquelas pessoas que estavam com o coração duro. Pelo contrário, sabe o que eles quiseram fazer? Eles quiseram matar Jesus e matar Lázaro, que tinha ressuscitado. Exatamente. Né? Quando você lê o texto, você vai ver. Eles intentavam matar Jesus e Lázaro. Né? Então, gente, veja, o que é que vai produzir a transformação na vida de uma pessoa? É o trabalho do Espírito Santo, obviamente, né? Mas se utilizando dessa matéria-prima, vamos dizer assim, que é a palavra de Deus. Né? Ouçam Moisés e os profetas. Né? Então, o que pode mudar, transformar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus através do trabalho do Espírito Santo, obviamente. Mas a pessoa precisa dar atenção para a palavra de Deus. É para isso que as pessoas precisam se voltar, se elas quiserem, né, entender o caminho que conduz para o paraíso. Se elas quiserem entender o caminho que conduz para a presença de Deus, depois da morte, depois da nossa passagem aqui nessa terra. Ok, gente? Então é isso. Assim nós terminamos mais uma parábola. Né? Muito legal. Gente, bom, são 9h02. Dá pra gente cantar um louvor, Simone? Vamos cantar um louvor? Vamos cantar mais um louvor aqui. E nós vamos então depois orar pelas pessoas aí, né? Eu não sei se a Adelaide entrou aí. A Adelaide entrou hoje, gente? A Adelaide Gadelha tá aí? Me digam aí. Ou a própria Adelaide talvez possa dar um retorno aí. Ela entrou hoje? Dá um alô aí pra gente. Vamos lá, Simone.
graças a Deus, né? Glória a Deus. A Adelaide tá aí sim, viu, Simone? Ela já falou aqui, eu tô aqui, pastor. Eu tinha visto ela entrar. Ah, então. Eu já tinha visto. Então, bom, eu não sei se ela ouviu a gente falando no início, mas hoje é aniversário dela, né? A Adelaide tá fazendo hoje aniversário, né? Acho que deve ser uns 35 anos por ali, né? Então a gente quer desejar para você, viu, Adelaide? Parabéns. Deus abençoe. Muitas felicidades, tá? Que Deus te conceda muitos anos de vida, Amém, de assim saúde, seja. de paz, de alegria, tá? Glória a Adelaide Deus. foi nossa ovelha, né? Ela foi nossa ovelhinha aqui na época que nós éramos pastores aqui na primeira igreja evangélica aqui do Cambuci, na PIEC, né? E até hoje acho que ela está congregando lá na PIEC, né? Que bom. É um fruto do... Acho que foi fruto do nosso ministério ali, né? Foi Se da não me nossa engano, época, né? Acho que ela, se não me engano, acho que foi até eu que batizei ela lá. Não me lembro, porque foi tanta gente que a gente batizou, né? Mas é uma irmã querida e está hoje fazendo mais um ano de vida. Amém. Então Glória a Deus. nós vamos orar por ela aqui, Deus tá? abençoe grandemente sua vida, viu? Amém. E é isso daí, gente. Bom, nós vamos orar então. E a irmã Ana, lá da igreja, Simone, ela também falou que a Manu, a netinha dela, tá com febre, né? Nós vamos orar pela Manu, a netinha sim. A Luciana Oliveira pediu oração pela mãe e pela Lau, que parece que estão doentes também. Se eu não me engano, eu não vi 100% o pedido, mas ela falou que tá com caso, a irmã dela está com caso de suspeita. Agora não sei se é Covid, eu não entendi muito bem, mas nós vamos orar. Vamos orar sim, tá bom? Então tá. Então eu vou deixar você orar, pode ser? Então a Simone vai orar nessa manhã, tá? Então tá aqui, ó, orar pela Adelaide, pela Manu, né, pela mãe e pela irmã da Luciana. Amém? Amém. E tem outros pedidos, né? Mas como a gente sempre fala, é muito difícil a gente gravar todos, né, irmãos? Então, vamos aí nos unir, né? Você que está aí, né, do outro lado dessa tela. Isso. Vamos orar pelos irmãos. Apresente aí os irmãos que têm estado conosco, né? Nós já somos uma família, né? Tem muitos que não se conhecem pessoalmente, mas já tem uma certa amizade aí, até mesmo pelo próprio, né? Nos comentários, né? O pessoal tá interagindo aí. Então você vai aproveitar e você vai orar aí pelo seu irmão, tá bom? Ore aí por eles e nós vamos Ela apresentar. falou que a irmã dela tá internada, ó. A Lau tá internada. Ah, então, Acho que é por isso que vocês estavam meio sumidas, né? A gente estava até falando aqui esses dias que estava sentindo falta de vocês. É verdade. Né? Mas vamos orar. Vamos então, orar, tá? sim. Amém? Vamos pedir a Deus pela vida dela. Amém? Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Ó Deus maravilhoso, que possamos realmente guardá-la profundamente no nosso coração. Sendo assim, não apenas meros espectadores, ouvintes, mas que possamos realmente buscar entender e viver a Tua palavra em nossa vida, Pai. Nós cremos que o Senhor tem nos exortado porque o Senhor nos ama e o Senhor quer uma vida abundante para nós. Ensina-nos, Pai, com a Tua palavra, em nome de Jesus. E diante do Senhor nós apresentamos todos os pedidos de orações, ó Deus, que foram colocados aqui nesta manhã. Eu quero orar por cada vida, Senhor, por todos os pedidos que eles colocaram diante de nós aqui nesta manhã. São vários pedidos, mas nós não podemos, ó Pai, especificá-los muito, mas o Senhor conhece a necessidade dos seus filhos, das suas filhas. E nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um nesta manhã. Colocamos a vida, Senhor, da Manuela, Senhor, diante do Senhor. Visita, Senhor, a vida da Manu nesta manhã e que o Senhor possa estar, Senhor, estancando esta febre. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Manuzinha, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que realmente não venha a ser nada. Ó Deus, que essa febre possa ser passageira. Estende a sua mão sobre ela nesta manhã e traz, ó Pai, ó Deus querido, a restauração da sua saúde em nome
nome de Jesus. Oramos também pela Lau, que está internada. Visita sua filha nesta manhã. Senhor, o Senhor conhece a sua necessidade, as complicações da sua saúde. Deus, o Senhor é poderoso, Pai, para libertá-la. Visita ela ali, Senhor, naquele leito de hospital. Usa a vida daqueles médicos, daqueles enfermeiros, e que a presença poderosa do Senhor e do teu Espírito esteja naquele lugar, ó Deus querido, conduzindo, ó Pai querido, a vida da tua serva. Abençoa, Pai, abençoa também sua mãe, ó Deus, visita sua filha. Ambas estão enfermas, mas nós apresentamos aqui nesta manhã a vida delas e oramos para que haja, Senhor, a restauração, o restabelecimento de sua saúde, em nome de Jesus. Oramos em concordância, porque, ó Deus, nós cremos, Pai, que tudo que for ligado na terra já está ligado no céu. É assim que declara a sua palavra. Pedi e dar-se-vos-á. Ó Deus, e nós estamos aqui com os seus filhos orando e pedindo ao Senhor nesta manhã por essas vidas, em nome de Jesus. Oramos pelos pedidos de oração, por todas as pessoas que colocaram aqui seus pedidos, seja por problemas familiares, problemas conjugais, Senhor, problemas financeiros, problemas de trabalho, de desemprego, Senhor, problemas, Senhor querido, emocionais, problemas de saúde, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor nesta manhã, oramos em concordância com os seus filhos, pedindo que o Senhor possa ir no profundo da necessidade de cada vida, que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, suas vidas, em nome de Jesus, e trazendo, Pai, a saúde, o restabelecimento, a bênção do Senhor sobre cada vida. Que possamos realmente aqui, com os seus filhos, testemunhar, Senhor, das vitórias e dos milagres do Senhor sobre cada uma das necessidades apresentadas. Possamos ter, ó Pai, aqui momentos de testemunho, sabendo que o Senhor tem ouvido a nossa oração e o Senhor tem respondido a nossa oração, em nome de Jesus. Agradecemos também ao Senhor pela vida da Adelaide, por mais um ano de vida que o Senhor concede a ela. Dê, Senhor, anos de saúde, de vida, de paz, de alegria, Senhor, sobre a vida da tua filha. Guarda, sustenta com a tua mão poderosa, supre suas necessidades, Pai. Ó Deus, abra os caminhos para, Senhor, as suas necessidades, os desafios que ela tem vivido. O Senhor conhece cada uma das suas necessidades e nós colocamos aqui nesta manhã diante do Senhor. Abençoa, Pai, a tua filha. Deus, multiplique e abençoa os anos de vida para a glória do teu nome. Nós oramos nesta manhã e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus, né? Que bênção. Graças a Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa, a gente já está terminando. Isso aqui é principalmente para os irmãos lá da igreja do Tucuruvi. Pessoal, a gente está pensando seriamente em amanhã, quinta-feira, a gente fazer um culto presencial lá na igreja, tá? Então, assim, se você é lá da igreja do Tucuruvi, né? Porque já faz tempo que a gente não faz culto de quinta-feira. A gente começou a fazer os cultos de domingo de manhã. Então, a gente está retomando aos poucos. Se você, né, quiser participar na quinta-feira à noite conosco, presencialmente, com todos os cuidados, né? Máscara, distanciamento, todos os cuidados que a gente já sabe. Então, fique atento que amanhã a gente confirma isso para vocês, tá bom? A gente está vendo aí, né, conversando a respeito, vendo as possibilidades, mas é bem provável que na quinta-feira à noite a gente vai fazer um culto presencial lá na igreja, tá? Vamos tentar transmitir esse culto ao vivo, né, se tudo der certo. A gente está com equipamento novo, a gente está ajustando, né? Se Deus quiser, acredito que vai dar certo, tá bom? Então, fique atento, amanhã a gente confirma isso, ok? E do mais, uma boa quarta-feira para você. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, de manhã, até amanhã às 8 horas da manhã, com mais uma parábola do Senhor Jesus, permitindo Deus, tá bom? Amém. Deus abençoe, um ótimo dia, aproveite aí o seu dia e amanhã, se Deus quiser, estamos aqui de volta, amém? Beijo grande para vocês, gente. Amém, a paz, tchau.